Capítulo 16, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 31. Lucas 16, 19 ao 31. Amém, irmãos? Vamos nos pôr de pé para a leitura deste texto. Lucas 16, do 19 ao 31. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes na casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai eterno, Deus do nosso Senhor, Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, fale aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Pai, fale poderosamente ao coração da igreja. Senhor Deus, nós estamos vivendo, Senhor Deus, dias, Senhor Deus, difíceis. Estamos vivendo, Senhor Deus, em uma grande pandemia mundial. Estamos, Senhor Deus, sabemos, Senhor Deus, que a volta do Teu Filho, ela se aproxima. Ainda, Senhor Deus, resta um repouso para o povo de Deus, mas a volta do Teu Filho Jesus, ela está próxima. E a Tua palavra, Senhor Deus, ela está sempre exortando a igreja, exortando as nações, os povos, a se consagrar, a se arrepender dos seus pecados, a se consertar para encontrar com o Senhor nosso Deus. Senhor Deus, fale aos nossos corações nesta noite. Senhor Deus, usa o Teu servo poderosamente nesta noite. Ilumina o Teu servo, inspira o Teu servo e usa ele como um canal de bênção nesta noite. Nós oramos, ó Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nesta noite queremos falar por alguns minutos e tratar com os irmãos de um assunto, irmãos, que nós temos que falar muito, pregar muito sobre este tema. Porque, irmãos, às vezes a gente ouve falar que as pessoas estão pregando muito sobre prosperidade, estão pregando muito sobre cura, mas temos que pregar também sobre salvação
E temos que pregar também sobre a vinda do Senhor Jesus. E temos que pregar também sobre consagração e conserto. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa de consagração. E nesta noite, irmãos, queremos tratar com os irmãos e pregar alguns minutos neste tema: os dois destinos finais do homem, vida eterna ou morte eterna. Queremos falar por alguns minutos neste tema, os dois destinos finais do homem, vida eterna ou morte eterna. Primeiro, irmãos, queremos falar um pouco sobre a vida desses dois homens. A Bíblia fala sobre dois homens, Lázaro e o rico. Ele era muito rico e ele vivia na luxúria, no luxo, ele tinha muito dinheiro e ele não tinha falta de nada, ele tinha tudo o que ele precisava, o rico. E a Bíblia também fala de Lázaro, que vivia mendigando, comendo daquilo que caía da mesa do rico. E Lázaro, irmãos, morreu. E o texto em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31, diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu o rico e foi sepultado no Hades. E depois, irmãos, da morte, os irmãos sabem que segue-se o juízo de Deus. Há uma só morte. O homem morreu e acabou. Depois da morte, irmãos, é juízo. O homem vai aguardar o dia do juízo final. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro na primeira ressurreição. E os que morreram sem Cristo ressuscitarão na segunda ressurreição. E todos vamos estar diante do Senhor, diante do grande trono branco, no dia em que Deus julgará este mundo e vai usar o seu Filho, Jesus Cristo, o juiz. Hoje ele é o nosso advogado. Naquele grandioso dia ele vai ser o nosso juiz e ele vai julgar toda a humanidade. A Bíblia diz que os anjos do Senhor juntarão todos os povos diante do grande trono branco, e naquele grandioso dia todos vamos ser julgados, grandes e pequenos. E nesta noite queremos falar um pouco, irmãos, sobre este tema que eu achei, irmãos, muito importante quando eu estava aqui trabalhando nessa mensagem, preparando essa mensagem. Eu achei um tema muito importante para os nossos dias atuais, para os dias que nós estamos vivendo. Porque, irmãos, o texto que nós acabamos de ler diz que quando os dois morreram, um foi para a vida eterna e o outro foi para a morte eterna. E nesta noite queremos pregar sobre este tema, os dois destinos finais da humanidade, do homem, vida eterna ou morte eterna. O primeiro, irmãos, tópico da mensagem desta noite, o primeiro ponto da mensagem desta noite, a Bíblia fala sobre dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. O homem tem que fazer uma escolha enquanto tem vida. O homem tem que escolher. Deus deu ao homem, irmãos, livre arbítrio. É o direito do homem escolher. O homem tem o direito de escolher. Muitas pessoas estão escolhendo morte e vão morrer sem Cristo. Mas quem escolhe servir o Senhor, adorar o Senhor, arrepender dos seus pecados, crer em Deus e servir a Deus em espírito e verdade, a Bíblia diz que quem serve ao Senhor, quem aceita o Senhor Jesus em seu coração, vai receber um dia a vida eterna. Irmãos, e há dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Muitos estão vivendo neste mundo longe de Jesus, porque fizeram uma escolha errada. Escolha errada. Irmãos, eu sei que os irmãos ficaram sabendo que morreu essa semana ali no Salgueiro, em São Gonçalo. Morreram, dizem no jornal que foi 4 pessoas, uma menina e 3 homens, foram 5. Porque um foi levado para o hospital e lá no hospital ele morreu. Um filho de um pastor, amigo meu.
E dizem, irmãos, que quando ele foi para o hospital, lá dentro do hospital, ele orava sem cessar, estava orando ao Senhor, se arrependendo e orando, pedindo perdão ao Senhor. E eu creio, irmãos, que na última hora Deus perdoa. Na última hora do homem, Deus, ele perdoa os pecados, porque o Senhor Jesus é o nosso advogado. E diz que o pastor, o filho do pastor, que morreu, ele foi para o hospital. Um pastor, amigo meu, me contou essa notícia, que o filho do pastor lá no hospital, Deus deu a oportunidade de ele chegar no hospital, ele chegou orando. E eu creio que ele estava orando, pedindo ao Senhor, Senhor, me arrependo. Mas ele morreu também. Mas agora cabe ao Senhor o juízo. Não podemos fazer juízo nem daqueles que morreram ali em confronto com a polícia. Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós? Mas a Bíblia fala de dois caminhos. E muitas pessoas estão escolhendo o caminho errado, o caminho de morte eterna, de condenação eterna. Quantas pessoas morreram essa semana? Quantas pessoas morreram nessa semana em confronto com a polícia? Ou trocando tiro, trocando tiro com facções rivais. Quantos morreram essa semana? E quantos morreram essa semana sem Jesus? Quantos eram filhos de crentes? A Hello Kitty, essa menina, Hello Kitty, o nome dela, acho que é isso mesmo. Ela era uma menina evangélica. O nome dela verdadeiro eu não sei, o apelido dela é Hello Kitty. Mas essa menina, irmãos, era evangélica, filha de evangélico, membro de uma igreja. Eu não sei qual igreja, se era Assembleia ou Batista. E ela aos 16 anos deixou o caminho estreito, deixou Jesus. E aos 16 anos essa menina, ela foi para o caminho largo. E ela se tornou gerente de uma boca de fumo. E ela morreu. E morreu. Nós não podemos julgar essa menina. Quem somos nós? Só o Senhor Jesus que vai julgar. Mas a Bíblia diz, pelo fruto conhecereis a árvore. E muitos estão andando por este caminho largo. Muitos deixaram o caminho estreito. E deixaram o caminho estreito e foram para o caminho largo. E tomaram uma nova direção, uma outra direção. Estavam no caminho estreito servindo ao Senhor, pregavam o Evangelho, adoravam o Senhor, cantavam hinos na igreja, oravam, eram usados por Deus na igreja e deixaram o caminho estreito, o caminho apertado e tomaram uma nova direção no seu caminho. Passaram para o caminho largo, agora estão andando no caminho largo. Foram para o caminho largo, o caminho que conduz o homem à morte eterna. E a Bíblia diz que muitos estão neste caminho largo, são muitos. Muitos que estão neste caminho largo, estão neste mundo de pecado, neste lamaçal de pecado, na sarjeta. E muitos estão morrendo hoje sem Cristo. Muitos morreram essa semana sem Cristo. E muitos que eram crentes, outros não eram crentes, eles tomaram a decisão, fizeram uma escolha, escolheram o caminho de morte eterna. Morte eterna. Há dois destinos finais para o homem: morte eterna ou vida eterna. E muitos estão escolhendo a morte eterna, o caminho de condenação, o caminho de morte. São muitos. E a Bíblia fala de dois homens. O rico, ele fez uma escolha errada. Lázaro fez a escolha certa. Diz o texto, irmãos, que Lázaro, enquanto ele viveu, ele deu testemunho. Se os irmãos leem o texto todo de Lucas, capítulo 16, em suas casas, os irmãos vão ver que Lázaro, ele escolheu o caminho certo, o caminho estreito. E enquanto ele viveu, ele deu testemunho. O rico, enquanto ele viveu, talvez o rico ele estava nas baladas, talvez o rico ele estava, fazendo tudo de errado, roubando, matando, se prostituindo. Talvez o rico ele estava tomando lá o seu vinho, se embriagando com vinho.
E o próprio Senhor Deus disse: não embriagueis com vinho, porque a contenda não entrarão no reino dos céus os beberrões. E este rico, tudo de errado ele estava fazendo. E um dia, irmãos, assim como o Senhor Deus, ele julgou, esses dois aqui já foram julgados. No texto diz que um foi para a condenação eterna, a morte eterna, e o outro foi para a vida eterna. Um dia também nós vamos ser julgados no céu. Nós vamos ser julgados. E lá no céu, irmãos, muitos vão dizer um dia: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu falei em novas línguas, em teu nome eu profetizei, em teu nome, Senhor Deus, eu orava, o canceroso, ele era curado, Senhor Deus, em teu nome, Senhor Deus, eu operei milagres, Senhor. E o Senhor Jesus vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Irmãos, a vida cristã nós temos que levar ela a sério. A coisa que eu mais levo a sério na minha vida é a vida cristã. A coisa que eu mais levo a sério na minha vida é servir ao meu Deus em espírito e verdade. Irmãos, porque um dia, irmãos, nós vamos ser julgados. Nós vamos ser julgados, grandes e pequenos, diante do grande trono branco, naquele grandioso dia, no dia do juízo final. E Deus não vai ter ninguém por inocente. O Senhor Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vai para a esquerda. Você me serviu em espírito e verdade, direita. Você viveu uma vida cristã, mas no meio da caminhada você foi para o mundo de prostituição, para o mundo das drogas. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, vale a pena ser fiel, vale a pena perseverar, vale a pena, irmãos, consagrar a vida até o fim, até o último dia de vida. Vale a pena, vai valer a pena. É o que o irmão Júnior acabou de cantar, né? Vai valer a pena, irmãos. Vai valer a pena naquele grandioso dia. O Senhor Jesus vai abrir o livro da vida, e todos os nomes que estiverem escritos ali naquele livro, o Senhor Jesus ele vai ler e vai chamar Antônio Augusto, Aridelso, Samuel, vai chamar aqueles que estão escritos no livro da vida. Irmãos, e vai valer a pena, irmãos, combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé. Mas naquele grandioso dia, irmãos, o nome que não for achado é escrito naquele livro. Vai ser um dia de tormento, um dia de ranger de dentes, um dia de tristeza. Aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, aquele que não for achado o seu nome escrito no livro da vida, vai ser um dia de tristeza, um dia de dor, um dia de sofrimento. Mas, irmãos, nós temos que ser fiel até a morte. Ser fiel. O segundo tópico da mensagem dessa noite, irmãos, a Bíblia ensina que temos que dar bom testemunho enquanto viver aqui neste mundo. A Bíblia fala sobre o rico. Ele não se importou com o reino dos céus e com a vida espiritual, o rico. O rico, ele não se preocupou. Enquanto ele viveu, ele não se preocupava com a vida espiritual. A Bíblia diz que nós temos que buscar as coisas de cima, as coisas do alto. Nós temos que buscar, irmãos, o reino de Deus. Nós temos que buscar, irmãos, viver uma vida que agrada a Deus, uma vida em santidade, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E o rico, enquanto ele viveu aqui, ele não se preocupou com a vida espiritual. Mas o Lázaro, irmãos, enquanto ele viveu, ele deu bom testemunho e ele valorizou a vida espiritual. Enquanto Lázaro viveu, ele falou assim: eu tenho que dar testemunho, eu tenho que viver uma vida santa, eu tenho que viver uma vida consagrada. Enquanto eu viver aqui neste mundo, eu tenho que ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Lázaro, enquanto ele viveu uma vida de um verdadeiro adorador. E enquanto vivermos aqui neste mundo, irmãos, nós não podemos brincar de ser crentes.
Nós temos que ser crentes, irmãos. Crentes como o Senhor Jesus nos manda a ser crente, nos ensina a ser crente. O Senhor Jesus, ele diz assim: seja santo, igreja batista da Capelinha, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Esta vida que Deus quer que nós venhamos viver, uma vida de testemunho. O apóstolo Paulo, irmãos, ele disse assim: irmãos, sejam meus imitadores, vocês sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, disse o apóstolo Paulo, pregando o evangelho. E nós temos que imitar a Cristo, irmãos. Imitar a Cristo, irmãos, é viver como Jesus viveu. O Senhor Jesus, ele não pecou. Nós somos pecadores arrependidos, nós pecamos. Mas nós temos que fazer de tudo, irmãos, para não errar, para não pecar, para não, irmãos, entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós temos que viver uma vida consagrada, uma vida em santidade. Nós temos que ser, irmãos, cristãos, que o mundo venha olhar para nós, e o mundo venha ver em nós. Nós somos uma carta lida, irmãos. O mundo, ele está vendo a nossa vida, o mundo, ele está examinando a nossa vida, o mundo, ele está a todo momento, ele está olhando para nós, ele está olhando para o Giovanni, ele está olhando para o Genésio, para o irmão André. O mundo, ele olha para nós, e nós somos uma carta lida, porque o mundo vê em nós Jesus, e o mundo quer ver em nós Jesus, irmãos. Por isso, irmãos, que o crente, em todo lugar, ele tem que ser crente. Eu, irmãos, eu não gosto de brincar momento nenhum com brincadeiras que vêm entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu não gosto. Sabe por quê, irmãos? Às vezes, irmão, nós somos vigiados. Se a gente estiver em determinado local e falar uma palavra que não convém, aí quem está ali não crente fala assim: ué, pastor, você, pastor? Ou um cristão, um membro aqui da igreja, fala uma palavra ou faz alguma coisa que não deveria fazer. Quem não é crente está do teu lado. Ué, Samuel, você está fazendo isso? Então, irmãos, nós somos vigiados. Nós somos vigiados 24 horas. E nós temos que dar bom testemunho 24 horas. Nós temos que viver o evangelho 24 horas. Nós temos que estar vigiando. A Bíblia nos manda vigiar e orar, ser prudente como a serpente. Porque, irmãos, o nosso adversário, irmãos, o diabo, ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele está em nosso derredor. E se possível for, diz as Escrituras, que até os escolhidos serão enganados. Quando a Bíblia diz se possível for, sabe por quê? Porque há muitas pessoas que estão na igreja adorando ao Senhor, pregando, cantando, louvando ao Senhor, não vigia, aí vai para o mundo de pecado. Vai para o mundo de pecado. E lá no mundo de pecado, muitos morrem sem Jesus lá fora. Nós temos que vigiar, irmãos, porque o nosso adversário, ele está bramando como um leão. E ele quer nos tragar. E ele está ao nosso derredor. E o inimigo de nossas almas, irmãos, ele não dorme, ele está 24 horas trabalhando para destruir. Ele veio roubar, matar e destruir. E ele quer destruir a vida do crente. Você sabia, irmãos, que quem não é crente, que está lá no mundo de pecado, o inimigo não vai destruir ele, não. Ele já é do inimigo. Ele está lá adulterando lá no mundo de pecado. Ele está lá roubando lá no mundo de pecado. Você acha que o inimigo vai querer essa vida? Já é dele. Ele quer os cristãos, e ele fica 24 horas querendo dar uma rasteira no cristão, querendo derrubar o cristão. Mas, meu irmão, vigia, e seja prudente como a serpente. Vigia, vigia, porque, irmãos, ele está lutando 24 horas, e não é só o inimigo, não. 1/3 dos anjos do Senhor Deus foram expulsos dos céus, são demônios, eles estão aí na terra. Vigia, ora, seja prudente como a serpente, consagre a sua vida, dê um bom testemunho. A Bíblia diz: resistiu o diabo, está escrito, e ele fugirá de vós. Se você resistir o diabo, sabe o que é resistir?
é uma pessoa te chamar, vamos tomar uma bebida? Não, eu não bebo, eu não tomo cerveja, eu não bebo cachaça, eu sou de Cristo. Uma vez no tiro de guerra, quero contar para os irmãos, eu estava servindo no tiro de guerra com 18 anos, e lá no tiro de guerra, os meus colegas lá de farda me chamaram para coisa errada. Eu falei, rapaz, eu não faço isso não, rapaz. Eu sou de Cristo. O Senhor Jesus me chamou, me escolheu, Ele me selou, e eu sou de Cristo, eu não vou fazer isso. Eu falei com eles, não faço isso não. Eu não quero isso não. Me ofereceram coisas para me fazer, e se eu fizesse, eu entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu disse, não, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. E através da minha vida eu pregava para ele, testemunhando. Irmãos, nós temos que resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O terceiro tópico da mensagem desta noite, irmãos, é a Bíblia diz que há duas realidades, céu e inferno. E o texto, irmãos, diz que essas duas realidades. O céu é uma realidade, existe, realidade porque existe. E o inferno é uma realidade também, o inferno existe. Há muitas pessoas dizendo que não existe inferno, existe só céu. É mentira. O próprio Senhor, ele diz que existe o céu, o lugar em que nós, salvos, iremos morar com Deus eternamente nos céus, com o Senhor Jesus. E existe o inferno. O inferno ele foi preparado para o diabo, e para a morte, e para os demônios. O inferno não foi preparado para homens. Deus não preparou o inferno para homens. Mas Deus deu o livre-arbítrio, o direito do homem escolher. O homem ele escolhe. Céu, servir ao Senhor. Ou inferno. Se o homem não quer Jesus, e se ele quer viver neste mundo de pecado, é se ele morrer no pecado. A Bíblia diz que se o homem morrer no pecado, naquele grandioso dia, o Senhor Jesus, Ele vai dizer, eu não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, eu não vos conheço, porque Deus deu o seu único Filho, Jesus, para morrer numa cruz por nós, e o Senhor Jesus morreu por nós, para nos salvar, mas a humanidade, ela quer servir a Mamon, ela quer pecar, desobedecer a Deus e não quer Jesus. Em João capítulo 3, versículo 18, está escrito assim. Versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E o versículo 18, aquele que crer será salvo, mas o que não crer já está condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que está acontecendo, irmãos? A luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, e os homens estão amando mais as trevas, estão amando mais, versículo 19, irmão André, 18 e 19, os homens eles estão amando mais as trevas, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A humanidade está amando mais as trevas. Você vê, irmão, se o caminho largo, o caminho da condenação, a Bíblia diz que são muitos que estão neste caminho, são muitos que entram por este caminho, milhões e milhões de pessoas, de gente. Sabe por quê? Porque ninguém quer pagar o preço de ser um cristão, não, irmãos. Ninguém quer renunciar, não, irmãos. Muitas pessoas não querem renunciar a este mundo de pecado, muitos não querem negar o seu corpo, a sua carne, muitos não querem morrer para este mundo de pecado, as pessoas querem fazer tudo de errado, tudo que entristece o Espírito Santo de Deus. Por quê? E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Estão amando mais as trevas. Os homens estão amando mais as coisas erradas do que as coisas boas. A humanidade está amando mais o pecado do que viver uma vida santa diante de Deus, uma vida consagrada diante de Deus. O texto, irmãos, de Lucas 16, do versículo 19 ao versículo 31, fala sobre os dois destinos finais do homem: vida eterna ou morte eterna. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
E o rico morreu e foi sepultado no Hades. Irmãos, a Bíblia fala sobre esses dois destinos finais da humanidade, do homem. Morar, vida eterna, salvação eterna, ou condenação eterna, morte eterna. O rico, irmãos, ele escolheu condenação eterna, morte eterna. O homem escolhe. Lázaro, irmãos, ele escolheu vida eterna. Lázaro, a Bíblia diz que ele deu bom testemunho. E quando Lázaro estava lá no céu, irmãos, diz as Escrituras que há um grande abismo entre o céu e o inferno. Os que estão no céu não podem ir para o inferno, nem os que estão no inferno não podem passar para o céu. Há um grande abismo. E quando lá o rico chegou lá no Hades, ele disse para o pai Abraão: Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos. Deixe, que eu vá pregar para os meus irmãos, ou algum morto, deixe que ressuscite e vai pregar para o meu irmão. Eu desça lá na terra e pregue para os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos. Aí o pai Abraão diz assim: é Deus dizendo, lá tem Moisés e os profetas, que ouçam Moisés e os profetas. Lá na terra tem Moisés, tem os profetas. Lá na terra tem a Igreja Batista da Capelinha. Lá na terra tem os pregadores, Giovanni, irmão André, o irmão Antônio Augusto, irmã Delba, irmã Marília. Tem os irmãos que pregam lá na igreja. Lá na terra tem os pregadores. Lá na terra tem os evangelistas, os missionários. Tem Moisés e os profetas, os discípulos que ouçam. Que ouçam. Irmãos, quando o homem ele morre, não tem mais nenhuma oportunidade para o homem depois da morte. Não tem segunda chance. Existe aí uma religião que diz que depois da morte há um purgatório. Que esse purgatório você fica purgando lá, depois de um tempo, você sai do purgatório e vai para o céu. É mentira, não existe. A Bíblia fala que não existe purgatório. Em nenhum texto da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, nesses 66 livros da Bíblia, não tem, irmãos, nenhum versículo que diz que existe um purgatório, que existe um local que as pessoas ficam purgando, e depois de muito tempo ela vai sair do purgatório e ir para o céu. Não existe isso. Os espíritas também, eles dizem que a reencarnação é mentira. É mentira. O homem morreu, segue-se o juízo de Deus. Há uma só morte. Não existe a reencarnação. O espiritismo, irmão, o diabo, irmãos, ele é muito astuto. O inimigo de nossas almas, ele tem o meio de enganar a humanidade. Ele engana a humanidade, o homem, através dessas seitas. O espiritismo disse, uma vez eu fui pregar para um espírita, ele e a esposa dele era espírita, e eu fui pregar para eles, 2 senhores, bem idosos, um senhor e uma senhora, e ele disse para mim, não, adolescente, ele disse assim para mim, não, se a gente morre e vivemos uma vida aqui na terra de pecado, uma vida aqui na terra, era um homem era um homem mau, uma mulher que era uma mulher fazia as coisas erradas. Não existe a reencarnação. Aquele espírito que era um espírito ruim vai reencarnar em uma pessoa boa. E depois ele vai ser salvo, aquele espírito. Olha, irmãos, o pensamento dos espíritas, e é mentira. Não existe reencarnação. Há uma só morte, depois segue-se o juízo de Deus. Morreu, acabou. Fechou os olhos aqui na terra. Nós vamos, irmãos, ou ressuscitar na primeira ressurreição ou na segunda. E eu creio que todos aqui vão ressuscitar na primeira ressurreição. Amém? Amém, eu creio que todos os irmãos que estão servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, vão ressuscitar na primeira ressurreição, vão estar à direita do Senhor Jesus. Mas aqueles que ressuscitarem na segunda ressurreição vão estar à esquerda do Senhor Jesus. Irmãos, e um dia nós vamos fechar os olhos aqui na terra. Todos nós. Ninguém vai ficar para a semente. Nós vamos fechar os olhos aqui e abrir na eternidade. E eu creio que toda a igreja vai abrir os olhos nos céus. Mas para você, meu irmão, abrir os olhos no céu, você tem que ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
Lázaro, irmãos, morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico morreu, foi sepultado no Hades. Hoje é a noite de você fazer escolha. Você pode, nesta noite, escolher viver no céu ou não viver no céu. Você, nesta noite, pode escolher vida eterna ou morte eterna. Você, nesta noite, pode escolher viver no paraíso, na Nova Jerusalém, na Canaã celestial, no reino dos céus, ou viver no lugar de tormento eterno. Cláudia, projeta aí para a gente, a Cláudia ou o irmão André, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Nesta noite, meu irmão, você pode escolher viver com o Senhor Jesus nos céus, ou, se você não escolher Jesus, eu peço a Deus que Deus te dê uma outra oportunidade, um outro dia, para você aceitar Jesus em seu coração. Versículo 19, irmão André. Eu quero ler este versículo, irmãos. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto vida e morte, a bênção ou maldição. Escolheis, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deixa esse versículo aí, irmão André. Esse versículo ele fala poderosamente ao meu coração. Ó. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha. Quem escreveu foi Moisés, o Pentateuco. Testemunha contra vós, de que tenho proposto vida ou morte. Olha, irmãos, o que Deus propõe à humanidade. Vida eterna ou morte eterna. Vida ou morte. Ou bênção, quem serve ao Senhor vai ser abençoado. Eu estou vendo, irmãos, aquele filme Gênesis, e como Isaac e Abraão foi abençoado naquele filme, e a Bíblia diz que ele foi abençoado, porque ele escolheu vida, ele escolheu bênção. Abraão e Isaac. Bênção ou maldição? Muitos estão escolhendo maldição. Muitos estão escolhendo. Cuidado. Quem escolhe maldição, maldição para a sua vida, cuidado. Não escolhe morte para a sua vida. Escolhei, pois, vida para que vivas, tu e a tua descendência. Eu peço que a igreja esteja orando nesta noite. Eu quero fazer um apelo ao seu coração nesta noite. Eu não sei se há alguém aqui nesta noite que ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou Jesus em seu coração, escolhe hoje vida, não morte. Escolhe hoje bênção, não maldição para a sua vida. Escolhe hoje o caminho estreito, não o caminho largo. Escolhe hoje dar um bom testemunho, assim como Lázaro deu. Dê um bom testemunho. E escolhe nessa noite vida eterna para você.